Muito já se sabe sobre os males do tabaco. No entanto, estima-se que hoje existam 1 bilhão e 200 milhões de fumantes no mundo. Segundo a Organização das Nações Unidas, 90% deles têm seu primeiro contato com o cigarro na infância e adolescência. Por isso, o tabagismo é considerado uma doença pediátrica. Mas afinal, por que o cigarro ainda exerce tanto fascínio sobre os mais jovens? Olá, sejam bem-vindos a mais um Conceito e Ação. O consumo do tabaco ainda é muito alto e causa infinitos males à saúde, apesar das inúmeras campanhas e leis anti-fumo. Muitos países proíbem a propaganda do cigarro e restringem a sua venda. Apesar disso, os jovens continuam sendo o público-alvo da indústria do tabaco. Sobre isso e muito mais, vamos conversar com a psicóloga Ana Helena Rissim, responsável pelo Programa de Controle do Tabagismo da Secretaria Municipal de Saúde, e Alexandre Milagres, médico pneumologista e consultor sobre o tabagismo de diversas revistas voltadas para o público adolescente. Sejam bem-vindos, obrigado por estarem aqui. Me diga uma coisa, eu fiquei impressionada com essa informação que eu mesmo não tinha. O tabagismo é uma doença pediátrica? Alexandre? Isso é uma forma da gente deixar clara a iniciação do tabaco, né? Eu, em alguns momentos, eu chego a dizer que é uma doença perinatal, porque no caso das mães que são, as gestantes que são fumantes, os filhos, os fetinhos aqui dentro da barriga das mamães já entram em contato com a nicotina ainda antes de nascer. Mas, via de regra, a gente diz que é uma doença pediátrica porque é muito importante que a gente foque na iniciação do tabaco. Então, como tem crianças, sobretudo na lavoura, que começam a fumar com 5 anos de idade e 90% do total de fumantes se iniciou até completar a adolescência, esse período de 5 a 18 anos a gente considera fundamental que a gente trabalhe. E por que, Ana, o fumo exerce tanto fascínio entre os jovens? Bom, enfim, é óbvio que é um momento, né, na adolescência, na infância e tal, que a gente começa a olhar para o mundo, enfim, ter curiosidades e tal, e ter vontade de experimentar novidades e tal. Mas, assim, a indústria do tabaco também é uma forte contribuinte para esse fato, né? Ela, sabendo disso, né, que a adolescência é um momento de descobertas, de curiosidades e tal, ela direcionou toda a sua propaganda para essa idade, né? Então, se você prestar atenção na sedução que a propaganda faz e tal, ela vai pegar exatamente aspectos que vão atiçar o jovem a querer saber se aquilo realmente é interessante. Olha, tá vendo? Ele é colorido, ele tem sabores, enfim, nada é à toa, né? Enfim, então, isso tem a ver também com o fato da indústria fazer uma forte pressão na propaganda para isso. Agora, a propaganda já está proibida aqui no Brasil. Como é que a indústria continua focando nos jovens? Que armas ela tem que a gente, às vezes, nem consegue identificar para fazer com que o jovem comece a fumar? Hoje em dia, no Brasil, pelo menos a propaganda, ela está restrita aos pontos de venda, né? Aí o que a gente sabe que, primeiro, assim, hoje em dia, tudo quanto é banca de jornal vende, tudo quanto é bar, restaurante, todos esses locais. E esses locais, se você prestar atenção, você pode ver como assim, a decoração do lugar mudou. Hoje em dia tem uma iluminação. Outro dia eu passei numa banca de jornal e eu fiquei impressionada. A parede da banca parecia que era de alvenaria e tinha uns quadrados, assim, com umas luzes por trás. Assim, parecia um quadro, uma coisa linda. Sofisticadérrimos. Enfim, então, na verdade, por trás disso tem todo um estudo de como atrair o jovem. Atualmente está na moda essa coisa do orgânico e tal. Então, o que eles fizeram, até porque talvez seja proibida a questão dos aditivos no cigarro, então é o cigarro orgânico, original, é o tabaco, né, original, enfim. Aí eu conheço uma leva de jovens que estão exatamente comprando tabaco, enrolando, porque, não, esse é orgânico, esse é mais natural. Não tem agrotóxico, mas tem aquelas outras milhares de substâncias, que são quantas substâncias? 6 mil? 6 mil substâncias. No cigarro? No cigarro. Agora, o ponto de venda também, a localização é importante, não é? Está perto de escola, não está? Isso eu fiz uma pesquisa em 2 ruas aqui do Rio, 2 ruas que se comunicam, Visconde de Pirajá, em Ipanema, e Ataúfo de Paiva, no Leblon. São mais ou menos uns 3 quilômetros de ruas. Tem mais de 100 pontos de venda de nicotina. Quer dizer, cigarro, charuto, cachimbo, enfim,
É quase que um ponto de venda a cada 30, 40 metros. Você não precisa andar muito, né? Nenhuma outra droga, nem o álcool, nem a bebida alcoólica, tem tanta exposição para o jovem assim. E como a Ana Helena diz, esses pontos de venda, por exemplo, nas lojas de conveniência, o cigarro fica atrás das balas. Então, você, para ver o cigarro, você vê as balas, para ver as balas, você vê o cigarro. Já passa do objeto de desejo da infância, que são as balas, para o cigarro. O que a indústria do cigarro tem a favor dela é que ela usa uma droga, que é a nicotina, que a nicotina tem um poder de gerar escravo, né, de gerar vício, mas um poder superior ao poder, por exemplo, da cocaína, da heroína. E os estudos, antigamente, falavam que você, para se tornar dependente de nicotina, você teria que fumar mais ou menos uns 5 maços de cigarro. Mas hoje já os estudos avançaram e viu-se que existe um código genético em cada um de nós que, se a gente tiver tendência a aderir à nicotina, basta um cigarro. Tanto que o símbolo que se usa hoje, sobretudo nos Estados Unidos e na Inglaterra, é um anzol. É como se você, ao experimentar um cigarro, você fisgasse no anzol e ficasse preso a todo esse processo que a nicotina é parte. Mas existe todo um outro processo de marketing que faz você aderir. Mas não é só a questão da publicidade que influencia os jovens a fumarem. Tem outras questões sobre isso. Nós temos um filme, que eu vou mostrar um trechinho agora, chamado As Melhores Coisas do Mundo. Vamos dar uma olhada? Dirigido por Laís Bodansky, o filme conta a rotina de Mano, um adolescente paulista de 15 anos que tem que lidar com as descobertas da idade. Amizade, amor e separação dos pais fazem parte desse processo. Selecionamos a cena em que Mano começa a fumar para impressionar uma garota da escola. Opa, você me vê um desse cigarrinho com você aqui, por favor? Quanto é que é? R$6. Obrigado. Cara, a Valéria é linda e ela fuma. E fumar é horrível. Isso é um paradoxo. Eu tô completamente apaixonado por um paradoxo. Meu pai é gay. Esse é o maior paradoxo de todos os tempos. Quer dizer, é uma situação clássica, o garoto tentando impressionar a menina que fuma. Mas eu achei interessante, porque essa história dele, falar, tá vendo, fumar é horrível. Quer dizer, a indústria do tabaco, ela sabendo que é horrível, ela de propósito começou a colocar sabores, né? Açúcar, tutti-frutti, chocolate, menta, baunilha. No cigarro. Que são os aditivos, exatamente, para tornar mais fácil, para você, né, tossir menos, né, ajudar você a suportar melhor aquela primeira tragada e tal. E isso é um processo também que está rolando aqui no Brasil para você proibir uma série de aditivos exatamente por isso. Mas são disfarçados, você não é sabe. claro, não é claro, disfarçado, não é claro. Enfim, se você procurar vai estar escrito lá e tal, que tem esses aditivos e tudo. Sabor menta. Sabor menta. Esse é mais ou menos comum, né? É o mais comum. E faz deles. mal igualmente, ou pior. A gente considera pior porque ele facilita a entrada. Né? Tudo que facilite a entrada para uma doença como o tabagismo, que é considerada pela Organização Mundial da Saúde a pior doença do planeta hoje, pelo número de mortes, pelo número de doenças que provoca, tudo que você facilitar essa entrada, a gente considera que a gente tem que lutar contra. O importante da gente poder tentar mostrar para o jovem isso na escola, desde cedo, porque quando você consegue perceber uma propaganda... vai te ajudar para tudo na vida, né? Não é só para cigarro, para alimentação, enfim, para tudo. Você não sair consumindo tudo. Agora, nós estamos fumando menos? Quer dizer, essas leis antifumos, essas imagens no maço de cigarro, isso tem adiantado? As restrições de não fumar em ambientes fechados? Essa geração está fumando menos do que a geração anterior, por exemplo? O Brasil é um dos países mais avançados do mundo em relação ao controle do tabaco, do tabagismo, né? Entre outros motivos, mas eu considero que o principal dos motivos é a ação dos ativistas e dos técnicos sobre os parlamentos. Ou seja, o Brasil conseguiu produzir uma quantidade de leis impressionante
em relação ao tabaco que fazem com que esse arcabouço de leis torne o tabagismo, fique mais evidente o poder dele nefasto. Por exemplo, uma das leis mais importantes, proibir propaganda em qualquer forma de mídia. Não são todos os países que têm isso, aliás, são poucos os países que têm isso. Uma outra lei importante é proibir fumo em ambientes fechados, de uso coletivo. É uma lei importantíssima, é uma lei que mostra que você está fazendo algo que é pernicioso para outras pessoas. Aí o sujeito que está num restaurante, está num bar, ele vai para a rua fumar. No início, para emplacar isso, foi dificílimo, porque as pessoas se sentiam discriminadas e tal. Mas quando, usando a lógica, os próprios fumantes, usando a lógica, sabem que a fumaça faz mal ao outro, ele ir lá para fora fumar, ele começa a se tocar. Então, isso faz mal para mim também. E é um dos motivos que mais faz pessoas pararem de fumar. Uma outra lei importante que você citou, botar fotos no maço, que agora a gente vai passar a botar também na frente do maço. Por incrível que pareça, as pesquisas mostraram que muitas pessoas acharam importantes aquelas fotos porque descobriram algumas doenças que elas não sabiam que o cigarro produzia. Por exemplo, uma gestante não sabia que o cigarro podia levar a um aborto. E isso faz a gestante pensar, né? Será que eu não posso parar de fumar enquanto eu estou grávida? E se você aproveitar esse momento, depois da gravidez, ela pode não voltar. Então, é fundamental. Essas leis são muito importantes. E, a reboque disso, a gente criou no Rio de Janeiro mais uma lei, que é o primeiro município do Rio, que tem a lei específica, um dia para a gente trabalhar a consciência de crianças e de adolescentes sobre os riscos do tabaco. Obviamente, o foco é a criança ou adolescente, mas para que isso aconteça, a gente tem que conscientizar os pais as escolas, também. Enfim, gestores, pessoal todo da educação, dia 11 de outubro. Pertinho do Dia da Criança. Sendo a véspera, o que a gente espera é que as escolas assumam esse dia para si e trabalhem esse dia. Agora, Alexandre, você deu um dado no início do programa que eu fiquei muito impressionada e que essas leis específicas sobre as quais a gente está conversando agora talvez não adiantem muito, que são as crianças no campo, que começam a fumar com 5 anos de idade. Por que isso acontece? O que pode ser feito em relação a isso, Ana? Sem dúvida, a gente tem que pensar em várias estratégias para alertar, para essa criançada, né, reduzir um pouco esse início. Né? Você perguntou assim, em relação à redução no Brasil, também, porque me lembrei disso agora. A gente teve uma... Não falando se a gente está fumando menos ou não, né? Pois a gente está fumando menos. Assim, em 89, a gente tinha em torno de 33% da população fumante. Hoje em dia, pesquisas vão apontar em torno de 11%, 12% da população fumante. Mas o que preocupa em relação ao jovem, né, que você estava perguntando, quer dizer, eles ainda estão experimentando muito o cigarro. E o que preocupa mais ainda é que a gente nota assim, que as meninas estão experimentando cada vez mais. E normalmente a gente tem uma tendência de ter muito mais homens fumantes do que mulheres, mas a gente tem uma geração nova toda de meninas fumando quase a mesma coisa ou até mais do que os meninos. E isso, já, de alguma forma, você já vê um reflexo disso no adoecimento feminino, de câncer de pulmão, enfim, uma série de coisas. Então, até a Organização Mundial de Saúde, ela já trouxe esse alerta há algum tempo, que as pessoas têm que estar ligadas nas meninas que estão fumando. Isso é uma coisa, então, mundial, não é só do Brasil. Não é só do Brasil. Bom, gente, a gente vai continuar a nossa conversa no próximo bloco. Eu faço um intervalo rapidinho agora e voltamos já já. Mas antes, vamos exibir um trecho do filme Obrigado por Fumar. É uma sátira sobre a indústria do tabaco nos Estados Unidos. Selecionamos o trecho em que o personagem principal, Nick Naylor, porta-voz da indústria, enfrenta uma audiência no Senado. A discussão é sobre uma lei que quer inserir uma advertência quanto aos males do cigarro na embalagem. Now, as we discussed earlier, these warning labels are not for those who know, but rather for those who don't know. What about the children? Gentlemen, it's called education. It doesn't come off the side of a cigarette carton. It comes from our teachers, and more importantly, our parents. It is the job of every parent to warn their children of all the dangers of the world, including cigarettes, so that one day when they get older, they can choose for themselves. I look at my son, who was kind enough to come with me today, and I can't help but think that I am responsible for his growth and his development, and I'm proud of that. Well, having said that, would you condone him smoking? Well, of course not. He's not 18. That would be illegal.
Yes, I heard you deliver that line on 2020, but enough dancing. What are you going to do when he turns 18? Come on, Mr. Naylor. On his 18th birthday, will you share a cigarette with him? Will you spend a lovely afternoon, like one of your ludicrous cigarette advertisements? You seem to have a lot to say about how we should raise our children. What of your own? What are you going to do when he turns 18? If he really wants a cigarette, I'll buy him his first pack. Olá, estamos de volta com Conceito e Ação e a conversa é sobre o tabagismo na infância e adolescência. Nossos convidados são a psicóloga Ana Helena Ricin, responsável pelo Programa de Controle do Tabagismo da Secretaria Municipal de Saúde, e Alexandre Milagres, médico pneumologista e consultor sobre tabagismo de diversas revistas voltadas para o público adolescente. Eu vou abrir o bloco agora mostrando um outro trecho de um filme, na verdade um seriado, Friends, um dos maiores sucessos da TV por assinatura dos Estados Unidos nos anos 90. Vamos ver? A série mostra a rotina de 6 jovens amigos que moram em Nova York. Apenas um deles, Chandler, fuma cigarros, e isso não agrada nada aos seus amigos. Okay. So, what do you want from me, Damone? Huh? I just want to go back to my cell. Because in my cell, I can smoke. Smoke away! I think this is probably why Damone smokes in his cell alone. Relax your hand. Let your wrist go. Not so much? Oh, hey. All right, now try taking a puff. Right. Okay, no, give it to me. No, I'm not giving you a cigarette. No, it's fine, it's fine. Look, do you want to get this part or not? Here. All right, now, don't think of it as a cigarette. Think of it as the thing that has been missing from your hand. When you're holding it, you feel right. You feel complete. You miss it? No, not so much. All right, now we smoke. Oh, my God. Chandler, give me that. No. You got your option. You can smoke it like this. Chandler. Or you can just hold it in your mouth and smoke it like this. Chandler, give me this cigarette. Give me. All right, you try. Thank you. Okay, how's this? Okay, that's not bad. All right, now when you're finished, it's really cool if you flick it. You kind of flick it, you flick it. That's good. All right, you keep practicing, and I'll go put out the sofa. I'd never be able to enjoy it. It would be like this giant karmic debt. Chandler, what are you doing? Hey, what are you doing? I'm smoking. Oh, I can't believe you. You've been so good for 3 years. And this is my reward. Hold on a second, all right? Just think about what you went through the last time you quit. No, you know what? Forget about you. Think about what we went through the last time you quit. Okay, so this time I won't quit. No. Put it out. All right, I'm putting it out. Oh, no. I can't drink this now. Bom, a gente está tratando o assunto aqui de uma forma um pouco leve, divertida, mas a questão de parar de fumar é um problema. O que mais te demandam em relação aos adolescentes, as perguntas? Você é consultor de várias revistas em relação a isso. Quais são as maiores questões nesse aspecto? As questões são, por exemplo, faz esse mal todo que o pessoal diz? Os adolescentes acham que não faz esse mal todo. E, por outro lado, os adolescentes podem até aceitar que faça mal, mas não para eles. Ou, se fizer mal e para eles, vai ser daqui a muitos anos para frente, e até lá eu paro.
Então, parte do nosso trabalho é dizer exatamente quais são os males, né? São mais de 70 doenças que o cigarro provoca na humanidade, 70 doenças diferentes, 19 cânceres diferentes em quase todos os órgãos do corpo. Você tem você tem que dizer a eles que a indústria é muito boa no que ela faz. Do ponto de vista da venda do produto, a indústria é muito boa. Investe muitos recursos. Os governos, não só do Brasil, os governos do mundo inteiro, investem uma soma ínfima frente ao problema de saúde pública que é o tabagismo. A indústria não poupa recursos. Então, uma das coisas importantes que a gente tenta estimular o pessoal mais novo é o seguinte: eles têm que protagonizar o processo e eles têm que ser críticos ao processo. O que a Ana lembra que a indústria hoje, já que não pode ter anúncio em muitos países, o que ela tem feito? Ela bota o cigarro no cinema, como sempre fez. Só que de uma forma mais sutil hoje. Porque cada vez, nos anos 50 aquilo era uma imagem de glamour. Mas hoje em dia já não é mais. Hoje já é feito de uma forma mais discreta, mas extremamente eficiente. Então, o que a gente tem que estimular o jovem? A ele perceber as coisas. Isso é um papel nosso ainda hoje, só que antes da gente chegar no jovem, essa fase da adolescência, que é onde a maior carga de adesão ao tabaco são os adolescentes. A gente fala de crianças, 5 anos e tal, mas é na adolescência, mesmo, a partir de 13 anos, 12 para 13. Esse pessoal foge um pouco da gente da saúde. Os adolescentes, eles não têm uma presença para nós, médicos, como eles tinham na infância e como eles vão ter na fase adulta. Então, eles estão meio fora do processo de saúde. Parte do que eu faço hoje é tentar influenciar setor de educação, alunos, professores, lideranças estudantis. Por exemplo, as lideranças estudantis brasileiras, União Nacional dos Estudantes, UBS, ANEL, estão totalmente à margem desse processo. Essa questão, né? E lá nos Estados Unidos, por exemplo, você já tem grupos de jovens que são eles que fazem a campanha de esclarecimento dos seus pares. Não são os médicos, não somos nós, os velhos. São eles que trazem para si o enfrentamento à indústria. Especialmente nessa idade surge muito mais efeito, né? Porque exatamente. Gente mais velha falando para um adolescente é uma coisa, mas um outro adolescente... Agora, Ana, se alguém quer parar de fumar, dá uma dica aí. Como substituir isso? Se alguém quer parar de fumar, tem que se aproximar um pouco desse assunto mesmo, buscar ajuda para tentar repensar um pouco seus hábitos. É óbvio assim, que o cigarro, para a maioria dos fumantes, ele dá prazer, enfim, uma associação prazerosa e que dá satisfação e tal. Então, é um momento bom, talvez, da pessoa trocar, né? Botar na vida, obviamente, coisas boas também. Eu sempre digo para os pacientes, é um momento de você entrar agora para fazer aquela atividade física que você tem vontade de fazer, para você entrar num curso, para você ter que dar uma modificada na vida, de preferência botando coisas boas para não ficar só faltando o cigarro. Agora, Alexandre, você falou aqui sobre educação, uma coisa muito importante, que nos remete, de alguma forma, àquele trechinho que a gente assistiu no intervalo. Uhum. É uma situação em que muitos pais se deparam com ela, né? O seu filho pede para fumar. E agora? O que você faz? O que você aconselha? Primeiro, tem 2 tipos de pais, né? Os fumantes e os não fumantes. Começa por aí. Vamos começar dos pais fumantes, ou pai ou mãe. Nesse grupo se enquadra 50% da casa dos meninos, né? É bom que a gente saiba que em 50% da casa dos meninos no mundo, o pai ou a mãe ou ambos são fumantes. Então, o pai tem dificuldade, ou a mãe, de tentar mudar uma decisão do filho se ele dá o exemplo. O que nós costumamos dizer é que a primeira coisa que ele tem que fazer é entender o cigarro como uma doença. E não se deve ter vergonha da doença. Então, os pais não devem ter vergonha de serem tabagistas. E, por outro lado, tentar passar para o filho exatamente o que aconteceu com ele na idade do filho, via de regra. O pai também começou na adolescência. E tentar dizer, olha, não repita o que eu estou te fazendo. O fato de eu fumar não quer dizer que fumar seja bom, que você deva me seguir. Mas, por exemplo, tem um estudo maravilhoso, um estudo chinês, ainda da década de 80, que eu uso assim como minha Bíblia. Primeiro, a China é o maior país consumidor do mundo, né? A China é o maior produtor de tabaco
Mas só que ela não exporta nada, ela consome tudo, né? O que se espera em termos de saúde pública na China é uma catástrofe, sobretudo entre os homens chineses. Mas então fizeram um estudo chinês, quais são as principais causas de entrada do jovem no vício. O primeiro disparado foi a influência de amigos íntimos. Então, amigos íntimos fumantes influenciam outros amigos. Mas uma das 6 causas de adesão ao vício foi o pai ou a mãe mandar o filho comprar cigarro para ele. Não que o filho fosse fumar nesse trajeto, mas normaliza, torna aquilo uma coisa banal, comum. Para os pais que não são fumantes, a recomendação, não é bem uma recomendação, o que nós temos que fazer do lado de cá? É passar informação, tem que massificar a informação. Aparentemente, há bastante informação, mas quando você aprofunda meio centímetro, você vê que as pessoas não sabem de nada, não sabem como a indústria age, não sabem quais são as cascas de banana, não sabem como trata, não sabem nem como chega a um local de tratamento. Olha, a gente podia ficar aqui o dia inteiro conversando, mas infelizmente o tempo acabou. Ana, Alexandre, muito obrigado pela presença de vocês. Um programa importantíssimo esse. Obrigada. E a gente se encontra no próximo Conceito e Ação. Até lá!